E aí, Ravel, chegou a hora de responder aquela pergunta, né, que eu tinha feito na apresentação da classificação, sob o título de Por Sonhos Mais Altos. Tá? O Bahia é quinto, tá na balada ali de pontuação do segundo, terceiro. Né? O Flamengo, como esse jogo a menos é contra o Sport, vamos dizer que o Flamengo está um pouquinho mais à frente, tá? Mas qual a sensação depois desse desfecho de recorte de campeonato muito bom que o Bahia teve, tá? Enquanto o Ravel responde, eu vou possivelmente sair aqui de novo. Vou deixar por enquanto só minha tela desligada para tentar voltar para minha internet. Então, Ravel, dá realmente para falar em G6? Com certeza. Em G4 dá para lutar? Dá para pensar em título? Ou lutar pelo título? Ou ir para um estádio pensando em ganhar uma liderança numa rodada? Ou em começar a torcer para Flamengo, para Cruzeiro perderem pontos? Dá para virar essa chave? Como é que você avalia esse momento do Bahia, que conseguiu fechar muito bem, né, com duas vitórias aí em sequência, esse recorte pré-mundial? Fred, já que esse momento aqui da nossa live também vai se tornar um corte, eu faço aquele velho apelo, quem está consumindo esse conteúdo aí, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para fazer a gente chegar no 100k, né, Cássio, né, maestro? Nosso dicionário é profissional. Mas é muito importante a gente falar desse momento que o Bahia vive na temporada, porque é de fato um momento diferente, um momento onde o Bahia consegue consolidar e aliar suas melhores performances com respostas mais rápidas, né? Respostas esperadas de um elenco como um todo, né? De atletas que não vinham conseguindo jogar bem, o que faz também com que o Bahia também reforce, né? E dê indicativos disso dentro da própria pontuação na tabela, né? O Bahia hoje está com uma boa pontuação, está dentro do G6. Dois times abaixo dele tem 2 jogos a menos, tem um jogo a menos e com capacidade de passar o Bahia matematicamente quando fizerem esses jogos, né, que são nesse momento Fluminense e Botafogo, mas ao mesmo tempo o Bahia também tem à sua frente 2 times com a mesma quantidade de jogos e a uma rodada de serem superados, ou seja, o Bahia se coloca de fato numa condição de disputa, né? Dentro do G6, isso é inegável. Dentro do G4, eu acho que é possível, de fato, como a nossa chamada aqui na tela diz, sonhar, né? Ter um sonho mais alto. Eu acho que o Bahia, nesse momento, se coloca, se credencia pelo seu desempenho, por ter conseguido vencer mais um jogo fora de casa, a possibilidade de chegar a um G4, ao objetivo principal do clube em 2025, que é ir para a edição de 2026 da Libertadores de maneira direta, sem ter que precisar passar pelas fases eliminatórias ali, as fases que antecedem a fase de grupos da Libertadores. Eu gosto sempre de lembrar que o Bahia fechou essa pausa do Mundial, nessa pausa agora pré-Mundial de Clubes, com 44 jogos, né? Isso porque, dentre várias outras coisas, o Bahia disputou aí 2 fases eliminatórias de Libertadores, o que acresceu bastante o seu calendário, e ainda tem muitos jogos por fazer, né? Garantidos aí, o Bahia tem mais 26 no Campeonato Brasileiro, mais jogos de Copa do Brasil em duas rodadas, mais um jogo de Copa do Nordeste, pelo menos, mais 2 jogos em Sul-Americana, enfim. São muitas partidas, então esse desgaste físico, obviamente, faz com que o time precise muito do seu elenco, dos seus atletas, e é por isso que eu comecei ressaltando a importância de Rodrigo Nestor, de Michel Araújo, conseguirem dar respostas agora, nesse momento crucial da temporada, para que eles possam ser, de fato, peças mais acionadas e, com isso, o Bahia possa sonhar, de fato, com objetivos maiores. Título, eu acho que está distante, eu acho que o Bahia não briga por essa realidade. 2025 ainda não é o ano da gente pensar nessa possibilidade. Entretanto, eu não me surpreenderia se por uma rodada, circunstancialmente, o Bahia chegasse ali a estar numa segunda, até eventualmente numa primeira colocação, mas como uma condição momentânea, tá? Não como algo que de fato possa fazer parte da realidade do esquadrão para 2025. Mas eu vejo um trabalho sendo consolidado para que o Bahia, se tudo der certo, consiga chegar aí no final do campeonato, Fred,
assegurando a sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Perfeito, Ravel. A gente tem na tela as campanhas do Bahia na Série A por pontos corridos, né? O Bahia já está aí na sua 12ª participação e tem até aqui sua segunda melhor marca para 12 jogos, 21 pontos, 3 abaixo do que tinha ano passado, que foi uma campanha que terminou com 53. É uma campanha que perde força. Tá? Perde força. É só você imaginar que a gente não tem nem um terço de campeonato ainda. A gente não tem nem um terço de campeonato. Então, Ravel, a largada ela é interessante. Ela é uma boa largada, matematicamente a segunda melhor da história, e a gente não vê elementos para que o Bahia repita a queda até drástica de desempenho que teve ano passado, tá? Indo para aquela nossa tela clássica, aqui eu já não fiz G8, eu fiz G6, tá? Com 21 pontos. Qual o destino das equipes que tem 21 pontos nesse momento? 50%. São 18 equipes até hoje tiveram 21 pontos nesse momento do campeonato. Metade delas ficou nas 6 primeiras posições, tá? E se a gente puxar para o G8, é só uma a mais. Você pode observar ali, só o Fluminense de 2023 foi 7º. Do Fluminense para baixo na lista, você tem nonos, você tem 11º, até 14º, nunca ninguém ficou de 14º para trás. O que mostra que essa largada aí já tem uma margem de segurança aí também para permanência, para qualquer problema que venha a ter pela frente, Ravel. Mas a chance de G6 aí você vê uma moeda para o alto 50%. E um ponto interessante que eu trago aqui, nessa tela que estou trazendo para todos hoje, é o perfil dos times que o Bahia enfrentou. O Bahia ainda não pegou o Z4, por exemplo. Tá? Se você dividir a tabela em duas, são 7 jogos dentro do G10. Como você é só fica faltando 2 adversários do G10, Fluminense e Atlético Mineiro, e ainda muitos jogos a fazer até o final do turno contra a turma de baixo, né? E somando a isso, aquele nosso grau de dificuldade, que não está 100% atualizado por conta dos 8 times que não jogaram, tá? Mas nesse momento, nesse exato momento, a fotografia, Ravel, o Bahia teve a tabela mais difícil do campeonato. Dos 20 clubes, o índice do Bahia é 8,8. Ou seja, o Bahia teve o maior grau de dificuldade até aqui na sua tabela no campeonato. Esse recorte joga um pouquinho a mais aí de esperança naquele primeiro fio que você trouxe, né? Muita esperança e expectativa. Eu ia começar meu comentário justamente dizendo isso, que essa pontuação do Bahia, historicamente, é boa, a segunda melhor, né, da sua atuação em pontos corridos, e ela ganha um componente especial a partir do momento que você analisa o perfil dos adversários que o Bahia enfrentou até agora. São adversários em sua maioria, aí, de parte de cima de tabela. Não enfrentou ainda nenhum adversário no G4, e ainda traz, ou do Z4, ainda traz um outro elemento que eu gosto também de colocar como importante, que também está associado a uma página, uma tela que a gente costuma trazer do nosso Power BI de uso exclusivo aí do podcast 45, que é o fato do Bahia ter um bom desempenho em Salvador, jogando na Fonte Nova, e os 2 adversários do G7 do momento, o Bahia vai enfrentar na primeira rodada, no primeiro turno, na Fonte Nova. Então o Bahia vai enfrentar Atlético Mineiro e Fluminense, que serão adversários provavelmente de maior desafio técnico, jogando em seus domínios, o que o aproxima mais de uma possibilidade de pontuação. E aí você enfrentar adversários que estão ali na rabeira da tabela, com mais dificuldade de vencer, enfrentando momentos críticos, pode ser uma oportunidade de você conseguir também pontuar longe de Salvador. O que me leva a crer, eu tenho muita expectativa de que o Bahia consiga minimamente igualar sua pontuação, seu recorde histórico de pontuação no turno, que é de 31 pontos, feito conseguir em 2019 e no ano passado, mas eu acho, Fred, que há um caminho, uma possibilidade do Bahia conseguir superar a sua melhor marca até então
e aí sim conseguir consolidar sua melhor pontuação num turno de pontos corridos, no primeiro turno de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, aí sim torcendo também para que não tenha uma oscilação tão grande como aconteceu em 2019, como aconteceu no ano passado, porque essa homogeneidade na campanha vai colocar o Bahia sim para os objetivos que ela deseja. No elenco, Ravel, sem movimentações, né? O mercado do Bahia aí congelado até em especulações, tá? A gente conversou mais cedo, né, no WhatsApp. A especulação que volta a circular de Talisca é pro ano que vem, né? Você não tem nem de novo ali a especulação de goleiro, que a gente chegou até a trazer no programa passado, né, aquela notícia, né, do Patrick, mas o Pochettino que aparece ali não é especulação de ninguém, não. Foi sugestão de Cauê, na famosa lista de Cauê. Sugeriu que o Bahia procurasse Fortaleza tentando trazer Pochettino. Mas saídas, nada encaminhado, nada noticiado, nada especulado. Isso é reflexo de que nada muda, nem, ou de que é um momento lento mesmo para essa mudança. O que é que a gente, como é que a gente traduz esse zero ali de movimentação? Tudo em paz no reino do Bahia, sem dúvida, há mais paz do que questionamentos, mas não caberia um pouquinho mais de atividade no mercado para dar esse passo a mais? Tudo em paz não, né, Fred? Mas eu acho que há uma relação diretamente proporcional entre o nível de movimentação e a necessidade de ajustes que você tem a fazer no elenco como um todo. Quantitativamente falando, a gente sabe que o Bahia tem, em níveis de urgência diferentes, a necessidade de trazer 3 peças, né? Um goleiro, um zagueiro e um atacante. Muito se fala da possibilidade de você trazer um goleiro como prioridade única e prioridade principal, mesmo assim, a prioridade zero, um atacante para poder reforçar mais aí se fala um pouco do perfil de ser ou um cara fazedor de gols, ou um ponta fazedor de gols. O fato é que com o William José entrando numa fase boa, essa análise arrefeceu um pouco, né, aqui dentro da torcida sobre qual seria o perfil desse atleta. Eu continuo achando que há uma necessidade, principalmente porque apesar da ascensão de William José, a gente também tem na mesma toada a queda de Lúcio, então é um setor que precisa, e um zagueiro também está dentro dessa lista de prioridades. O que a gente vê, Fred, é que esse elenco do Bahia ele vem sendo formado gradualmente desde 2023. Então, cada vez menos existe uma tendência de cada vez menos haver mudanças dentro dessa formulação de janela, especialmente na janela de meio de ano. O perfil que o Grupo City tem adotado na sua SAF é de fazer contratações ali no início do ano e na metade do ano você vai tentando trazer algum tipo de ajuste. Eu não gosto dessa letargia na busca pelo nome de um goleiro. As negociações costumam não vazar. Normalmente os trabalhos que os caras têm feito têm sido bem estratégicos, assim, que a gente acaba sabendo só já na iminência do anúncio, mas o fato é que a gente não consegue saber até agora qual é a direção que o Bahia tem tomado nessa posição, nessa função que eu acho que é crucial para a sequência do Bahia em 2025. Eu digo isso porque parte da nossa audiência chegou a comentar comigo, me procurar nas minhas redes sociais para pontuar que achava que o Bahia poderia sim correr o risco de fechar 2024 com sua trinca de goleiros. Eu respeito a opinião da galera da torcida, mas eu acho que seria um flerte muito grande, com a possibilidade de fracasso. Inclusive, a gente chegou a ver o resultado dessa aposta mal sucedida na Libertadores esse ano. Então, acho que o Bahia precisa sim contratar um goleiro e não ter qualquer tipo de especulação, nenhuma intensidade de negociação, ou até mesmo o anúncio de um nome, é algo que me preocupa, apesar da gente ter uma janela grande, mas eu, de fato, gostaria de ver já, pelo menos, Fred, um goleiro já chegando na cidade tricolor para estar entrosado com um elenco e assumir a titularidade já na próxima partida. Rogério Ceni chegou a dizer na última coletiva, após o jogo contra o Náutico, né, na última coletiva aqui em Salvador, que a janela seria de fato uma janela de ajustes e não de investimento. Chegou a citar que o Bahia poderia trazer 1, 2 ou 3 reforços, sem especificar ali quantos seriam de fato e quais seriam as posições, mas a gente sabe quais são as posições carentes
De fato é que o fato é que o Bahia não vai fazer muitos movimentos, mas que precisa contratar sim jogadores para esses setores que a gente elencou aqui. Cássio, letargia merece aquela observação ou a gente passa como uma palavra do cotidiano? Não, dicionário, pô. O vocabulário do homem é forte demais. Forte demais. Mas letargia é uma palavra muito presente. Eu acho que é muito presente. É por isso que eu trouxe o questionamento. Antes de colocarmos letargia na prateleira, eu acho que já usamos muito aqui. Eu gostei, Fred. Não. Falou o que, Adson, naquele dia? Não lembro, velho. Eu tento anotar para colocar no meu vernáculo, mas é difícil. Eu gostei de Ravel hoje, agora, foi quando ele citou o Power BI. Ele fez questão de falar que exclusividade do 45 minutos. Exatamente. Né? Só faltou dar o crédito ao homem, né? Desenvolvido por Pedro Pereira e de exclusividade do 45 minutos. E quem quiser utilizar, procurar o contato tal, só faltou isso. Quem quiser utilizar, assiste aqui as lives, que é a melhor forma de fazê-lo, tá? Ravel, terminando o Bahia, uma última pergunta. Esse Fortaleza aí, dia 9, foi bom? Um joguinho antes de voltar para a Série A. Copa do Nordeste, que era no universo aí do Bahia, o patinho feio da temporada. Tá. O patinho feio da temporada agora com a queda da Libertadores, não sei se muda algo. O Bahia, quando volta, o Bahia, ao contrário do que a gente falou do Fortaleza, o Bahia volta com Série A, o Bahia volta com os playoffs da Sul-Americana contra o América de Cali. Como é que a gente encaixa, na tua visão, esse jogo do Fortaleza? Jogo único, fonte nova, você acha que todo jogo do Bahia passou a dar muita gente, né? Você acha que é mobilização, que é cobrança por resultado? Como é que você está enxergando esse jogo que é tão importante para o Fortaleza e para a Vojvoda? Como é o termômetro dele para o Bahia? No mudo. É um joguinho com uma cara de armadilha do cacete, assim, para o Bahia, viu, Fred? Eu acho que é um problema. Eu vejo mais como um problema. Porque, assim, ó, no escolhe ou morre, eu prefiro começar um mata-mata com Fortaleza do que você ter pouco tempo ali de ritmo de jogo para depois pegar um América de Cali, que para mim é mais importante nesse momento do que um mata-mata na Copa do Nordeste. Mas um insucesso nesse jogo, por exemplo, atrai para o Bahia uma pressão que o Bahia já há algum tempo não tem na temporada. Ou seja, o Bahia entra com a obrigação de eliminar o Fortaleza, mesmo que a torcida, parte da torcida conscientemente saiba que em algum momento o Bahia vai ter que priorizar alguma coisa e vai ter que, de repente, deixar a Copa do Nordeste de lado. O Bahia é o único time do Brasil que nesse momento tem 4 frentes. Então é muito difícil você conseguir fazer isso. Eu cheguei a conversar com uma pessoa próxima ao elenco do Bahia, ao time do Bahia, ao Bahia, e ele me disse que havia um planejamento interno de que, se não houvesse essa confirmação da Copa do Nordeste, que o Bahia buscaria ali fazer jogos treino no retorno à temporada, né, o pós-férias aí, para poder se recondicionar, ganhar algum ritmo de jogo. Com essa partida do Fortaleza, não deve acontecer isso. Voltar no mata-mata eu acho perigoso, mas diante das circunstâncias é melhor você voltar com o Fortaleza pela Copa do Nordeste, onde se assimila melhor uma eventual eliminação, do que você praticamente chegar ali e já jogar contra um América de Cali valendo uma classificação numa próxima fase de Sul-Americana, que para mim é um torneio maior. Mas eu vejo a armadilha porque o Bahia, eu acho que na cabeça de 9 entre 10 torcedores do Bahia, nesse momento, o Bahia é amplamente favorito, e isso condiciona uma obrigação de passar de fase.